Olá, seja bem-vindo ao dia 219 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós faremos a leitura de Juízes 21, iremos a Atos 25, iremos a Jeremias 35 e finalizando a leitura de hoje iremos a Salmo 7 e Salmo 8. Vamos fazer essa leitura, mas antes eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. É um prazer ter a tua companhia e nós estamos hoje finalizando mais um livro que nós estamos encerrando na data de hoje, é o livro de Juízes. Viu como é prazeroso ler as Sagradas Escrituras? Você já venceu muitas etapas, então permaneça firme no propósito. O fim do ano chegará e somente as pessoas que persistirem, mesmo na dificuldade, elas vão ler a Bíblia toda, juntamente comigo. Por isso, convido a você a se manter firme no teu propósito. Dias difíceis virão, dias de sofrimento virão, mas não deixe essas coisas da vida deixar o teu propósito de lado. O teu propósito tem que ser firme, porque a tua coragem te levará mais longe. Vamos à leitura hoje de Juízes 21, o último capítulo do livro de Juízes. Aqui ele vai falar de mulheres que foram para os benjamitas. Vamos a essa leitura? Juízes 21. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi até Betel, onde estava assentado perante os Deus até tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Amanhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou vir a assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispa seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para o sobrevivente, visto que juramos que o Senhor não lhe der casamento para nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispa? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estavam ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem a espadas todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. E isso que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e a levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha do Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulher suficiente para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restam? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que ter uma tribo não seja destruída. Não podemos dar as nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos esse juramento. Maldito seja aquele que der mulher a um benjamita. Porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e a sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmão dela se queixarem a nós, diremos: tenha misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra. E vocês serão inocentes, visto que não lhe deram as suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada um tomou uma esposa para si, para fazer dela sua mulher.
Depois voltaram para sua herança e construíram as cidades e se estabeleceram nelas. Naquela ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para cada um no seu clã, e cada um para sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós faremos a leitura de Atos dos Apóstolos no capítulo 25. Aqui Paulo ele é julgado perante Festo, o governador Festo. E depois também Festo consulta o rei Agripa e também Paulo agora ele vai perante o rei Agripa. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde o chefe do sacerdote e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia. Eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as suas acusações que têm contra este homem, e se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Não fiz nada de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César. Para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e líderes dos judeus fizeram acusações contra eles, pedindo que fosse condenado. Eu lhe disse que não é costume romano condenar ninguém antes de se ele se defronta pessoalmente com seus acusadores e tem a oportunidade de defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, pois isso perguntei-lhes se estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem, todos da comunidade judaica. Me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver, mas verifiquei com ele nada que mereça a pena de morte. Todavia, porque ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e pessoalmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Vamos agora à nossa leitura
para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, nós faremos a leitura agora do capítulo 35, onde ele vai falar sobre os recabitas. Vamos a essa leitura? O profeta Jeremias, no capítulo 35, falando sobre os recabitas. Jeremias 35. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu-se a essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os filhos de toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Ramã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado dos líderes e debaixo da sala de Maaceias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilha cheia de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês e nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra, na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que os ordenou nossos antepassados, Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim, permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedeceram a ordem de seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos e profetas, para dizer que cada um de vocês deve converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual eu os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que seus antepassados, Jonadab, ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Salmo 7 e Salmo 8. Aqui nós vamos ver que o Senhor é um Deus justo e Ele é o nosso refúgio no tempo de tormenta. Vamos a essa leitura? Salmo 7. Senhor, meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procede, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal ao amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar.
No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúna-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justos, que sonda as mentes e os coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele e sua violência cairá sobre a própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios da criança, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? O filho do homem para que se preocupe? Tu os fizeste com um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu os fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os teus pés te puseste. Todos os rebeldes e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas do mar. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.